Sejam muito bem-vindas a mais um Papo de 40 e hoje o nosso papo é com uma mulher que inspira pelo exemplo. Triatleta, mãe, esposa, profissional e que, com maestria, ela consegue equilibrar corpo, mente e propósito. Ana, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada, é uma honra muito grande. Quase que eu não aceito esse convite, que é papo de 40, viu? Peraí. Mas não, brincadeira. A gente estava conversando aqui antes, o primeiro podcast aqui da região que eu participo com muito prazer, porque são duas mulheres também, cada uma sabe dos leões que enfrenta. E o quanto isso aqui, eu acho que se tocar 1%, acho que nossa exposição toda já vai valer a pena. Com certeza. E ficamos imensamente felizes com a sua aceitação e juntas vamos aí inspirar mais e mais mulheres a viver o propósito de se cuidar e cuidar dos outros. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos lá. Eu poderia falar sobre rotina por você ser atleta, mas aí quando a gente começa falando de ser mãe, esposa, mulher, profissional, como que você consegue equilibrar essa rotina? Acho que eu consegui a partir... Eu tive 2 insights, né? Um que, na minha cabeça, dividir é multiplicar. E o outro insight que eu tive é que eu consegui ter consciência de que eu não dou conta de tudo, mas eu vou dar conta daquilo que me faz bem. Então, eu priorizei na minha vida o que é que me faz bem. Às vezes, eu não posso estar em um aniversário, ir num barzinho, em algum outro local, porque eu gosto de estar correndo. Uhum. Então, se eu fosse manter a mesma rotina que eu tinha antes, como, por exemplo, eu gostava muito de sair, assim, também com os amigos e tal, e acabou que eu mudei o meu social. Então, claro que quando você quer ter algumas mudanças na sua vida e abarcar outras prioridades, a gente tem que saber que a gente vai ter renúncias. É o que você não vai dar conta daquilo. Sim. Então, eu comecei a colocar qual é a prioridade hoje na minha vida, né? Ali em 2016, 2017, quando eu dei a virada de chave. Eu queria cuidar mais de mim, no sentido de que eu pudesse resgatar algo que eu tinha perdido, que era esse amor próprio, essa autoestima que as pessoas falam tanto, mas falam em autoestima e nem sabem o que é autoestima. Então, eu priorizei ali atividade física, que eu sabia que ia me fortalecer, e é infalível essa escolha na vida de qualquer pessoa. Eu priorizei o meu trabalho, que eu posso deixar de ser tudo, menos advogada. É o que eu mais amo de todos. Uhum. As pessoas acham que não, porque o meu recorte que eu mostro muito é só do esporte. Você evidencia muito mais, não é? E também não posso, né? O código de ética da OAB não permite a gente estar se expondo tanto, né? Uma vez eu saí no outdoor só porque colocaram advogada e triatleta, então tiveram que entrar com recurso, porque tá usando o nome de advogada, tá se promovendo. Enfim, então tem essas nuances, mas no offline é o que tem minha maior demanda. E a minha família. Então, eu comecei a priorizar. E eu acho que quando você prioriza, você consegue fazer as coisas que você realmente quer, mas sabendo que você não vai dar conta de tudo. E ser atleta está, né, numa preparação, está num ciclo de que você tem que fazer escolhas e renúncias ainda mais evidenciadas, né? Porque o ciclo do dia a dia, para você quando você está se preparando, é um bem mais intenso. Sim. Mas aí as pessoas conhecem a Ana Augusta do dia a dia intensamente. Mas você falou aí na questão da sua virada de chave, lá em 2016, você falou? 2017. E aí a gente pergunta, né? Quando foi essa virada de chave? Quando foi que você... Qual foi a motivação de você buscar esse respiro? Outro dia eu achei uma agenda minha, porque assim, todo final de ano ali em dezembro, eu lembro que eu fazia promessas, escrevia na agenda que ano que vem eu ia entrar fazer atividade física. Eu fazia academia, às vezes corria, mas não era aquilo disciplinado, sabe? Aquele negócio de você começar e parar, começava e parava, começava e parava. Você e muitas outras fazem isso, acho que muita gente Nós passa já passamos por né? isso, todos. E aí eu lembro que eu fazia muito isso no final do ano, essas promessas de final de ano, né? E eu tive algumas, eu acho que é muito válido quando você tem pessoas que te motivam. Então, eu encontrei uma amiga que ela me puxava muito, que era a Alessandra. Então, ela
me levava para academia. Outra hora ela me ensinou a correr, foi quando eu corri ali meus primeiros 5 quilômetros. Depois eu encontrei outras pessoas que foram me puxando ali para corrida de aventura, mas nada que eu que fosse o meu ikigai, meu propósito. Você foi levando, que eu fizesse só... aquilo ali. Eu fazia porque tem que fazer, porque é questão de saúde, que é legal, estética. Era mais isso, eu não conseguia entender que isso também tem um propósito por trás. Era mais por estética mesmo que eu queria. Eu queria porque eu queria ficar corpo bonito e tal. E aí, em 2016, quando Clara nasceu, foi final de 2016, foi quando eu tive realmente ali a depressão pós-parto. Eu vinha passando por um momento difícil também no casamento. E esse pós-parto, acho que me colocou mais ainda, assim, acabou com a pouca estima que eu tinha. E acabava que eu ficava muito me comparando com os outros. E aí foi quando realmente ali eu resolvi buscar ajuda. E eu sou de uma família muito tradicional, então, assim, minha mãe sempre disse que quem vai para psicóloga é doido. Então, até para eu tomar essa decisão de buscar uma terapia, de buscar ajuda, eu tive que ir contra tudo aquilo que me ensinaram, porque eu tinha vergonha de buscar ajuda e acharam que eu estava ficando louca. Mas hoje ainda tem, imagina em 2016, Então, 17. exato. Então, aí foi quando eu busquei ajuda e eu falo assim, que eu tive uma grande referência no Instagram. Por isso que eu acredito tanto que a partir do momento que você se expõe ali no Instagram, você consegue ajudar outras pessoas. Que é uma grande amiga minha, Luciana Haddad, né? Eu ficava vendo nela, eu precisei ver, ter essa ativação reticular, de vê-la, que ela conseguia ser uma médica que chegava na USP, 8 horas da manhã, que ela batia o ponto dela, e antes ela nadava, antes ela pedalava, antes ela corria, nos dias separados, né? Que ela tinha 2 filhos, e eu comecei a me identificar também. Poxa, essa pessoa consegue, ela se organiza, então é possível para mim. E às vezes a gente acha que é uma coisa inalcançável, né? Então, eu adoeci ali, eu busquei ajuda e foi quando a pessoa me rememorou de que ali quando eu cheguei de Itacaratu aqui, que eu vim morar aqui em Petrolina, eu entrei na natação, eu atravessava o Rio São Francisco e foi nadando no rio e atravessando o rio ali com 10 anos de idade para 12, ali até os 12, eu consegui bolsas nas escolas particulares. E ela virou para mim, ela conseguiu me mostrar o que eu não lembrava. Ela só, você o esporte resgatou sempre uma coisa foi que sua você... E eu não lembrava, sempre foi. O esporte é uma mola propulsora na sua vida. Então, lá, quando você era uma criança, adolescente, você conseguiu, que era meu sonho ser advogada. Mas eu estava ali no Rui Barbosa, escola pública, e eu queria muito estudar numa escola particular para saber que isso ali ficava mais próximo, né, do meu sonho, que era ser advogada. Que era para defender a minha família quando minha família toda passou por uma situação difícil. Eu lembro da sua história. Então, assim, a gente precisa... Algumas aprendem simplesmente por ver, outras inspirar, e outras aprendem na dor. Fui pela dor mesmo. Perfeito. Foi quando eu virei a chave. Perfeito. Um ponto que você traz que é muito relevante falar, inclusive é um dos propósitos do podcast do Papo de 40, o quanto a gente influencia e o quanto nós somos influenciados através da rede social, e às vezes a gente não se dá conta desse valor, dessa importância. Quando a gente olha para a tua rede social, que te acompanha todos os dias, uma das referências que você apresenta muito bem em todas as áreas da tua vida é a constância. Você está ali fazendo todos os dias. Eu nunca parei. De 2016 para cá, eu nunca parei. Exatamente. E quando as pessoas olham assim, rotina, fazer o mesmo todos os dias, não entende que está fortalecendo uma mentalidade. E como foi para você fortalecer essa mentalidade de que eu preciso ser constante nas atividades que eu decidi como propósito para minha vida? Olha, quando eu busquei ajuda, que eu fui para o esporte, enfim, que eu encontrei os meninos também que foram fundamentais nessa minha manutenção no esporte, que são essas companhias, que são os meninos que treinam comigo ali, né, que eu conheci ali no Rio. Eu percebo o seguinte, Ana, eu tenho talvez é algo peculiar meu, mas que pode ser também de outras pessoas. Tudo na minha vida eu preciso estipular, assim, tipo um ponto de referência. Então, eu preciso chegar aqui. Então, eu sei que eu preciso chegar aqui. Então, para eu chegar aqui, o que é que eu preciso fazer para eu chegar até aqui? Eu não vou teletransportar daqui para cá. Sim. Então, eu sempre coloco ali na minha consciência, né? Trabalho muito esse meu pensamento de que eu preciso fazer um pouco.
todos os dias, mas eu preciso fazer. Porque eu vou estar tendo esse sentimento de conquista. De que estou indo cada vez mais, estou evoluindo. Então, quando eu decidi que eu comecei a voltar a treinar ali em 2016, 2017 com os meninos, eu comecei a treinar com eles e tal, muito bom, mas eu não tinha foco. Eu falei, certo, eu vou chegar aonde? Preciso me inscrever em alguma coisa. Porque se eu me inscrever, tipo, numa prova, seja de corrida ou seja de triatlo, eu vou saber que eu tenho aquela data ali, naquela data eu vou ter que percorrer. Então, isso me ajuda. Por quê? Porque eu me sabotava muito antes. Eu prometia que eu ia ali para academia, mas ficava um negócio tão monótono, demora tanto a ver resultado. E aí, o que é que acontece? A gente tende a desistir. Nosso cérebro faz isso mesmo conosco. Então, o que é importante, né? E fica essa sugestão, assim, para as pessoas. Quando você estabeleça pequenas metas. Eu sabia que para eu fazer um Ironman, para você ter noção, eu me inscrevi sem nem saber o que era. Eu achei o nome bonito. Ironman, achei chique, sabe? Muito chique. Eu Chique falei, demais. vai ter Maceió, é perto, vou me inscrever nisso. Mas eu nem sabia, nem bicicleta eu tinha. Mas eu sou muito assim, eu falei, olha, se os meninos estão treinando aí, eles treinam, eu vou me inscrever e eu vou, né, dar o máximo ali para chegar até naquele dia. Então, assim, foi no meu caso, já foi uma ousadia muito grande, porque eu estava com uma criança de 2 meses, quando eu decidi fazer isso. Eu tive que treinar por 9 meses amamentando, sem dormir de madrugada e de tarde, mas a vontade de sair do lugar tão ruim que eu estava era tão maior que isso era nada diante do que eu estava passando. Então, essa meta que eu coloquei e o que eu tinha que fazer todos os dias era o que me ajudava a não parar e a não desistir. Então, do mesmo jeito, um dia uma pessoa perguntou para mim, Ana, tô correndo, tô indo para um ponto, para o outro. Eu falei, se você quiser correr bem, assim, e sentir que você não vai parar mais, você precisa estabelecer metas. Por exemplo, hoje eu corro do beira d'água até o iate. Lá tem postes. Se você não tem relógio ainda, lá tem postes. Então, tipo, primeiro mês, tenta correr 4 postes e caminhar 2. Fica estabelecendo metas. No mês seguinte, tenta correr 6 postes direto, 8. Vai aumentando essas pequenas metas. E quando você se inscreve em algo. Então, assim, Ana hoje vive sempre fazendo ciclos. Então, eu tenho um ciclo eu tô no ciclo pro Ironman de Aracaju. Esse ciclo pro Ironman de Aracaju, 30 de novembro. Então, eu tenho aqui uma planilha, um caminho do que eu tenho que fazer todos os dias para chegar até lá. Então, eu não vou pensar no dia 30, eu vou pensar no dia de amanhã. O que é que eu vou fazer amanhã? Entende? Sim. E essas coisas fazem com que as pessoas não parem no esporte. Que elas comecem e elas tenham essa constância. Outra coisa, assim, importantíssima para mim. Quando a gente se desafia, quando a gente se coloca em uma prova ou fazer algo novo, você não corre. Hoje eu quero correr. Quando você se desafia, é a forma mais eficaz de você se transformar. Aquilo que desafia, ela te transforma. Sim. E aquilo que te transforma, você vai evoluir. Seja o que não é bênção, que vai ser sempre uma lição. Então, até o que não é bênção vai ser uma lição. Vai ser um aprendizado. E as pessoas querem estar sempre aonde? Numa zona de conforto. E é o que realmente acontece, que muitas vezes as pessoas não chegam a lugar nenhum. Porque como começa e para, né? Começa e para. E o que é que acontece quando você fala assim, eu não corro, mas eu quero correr. Vê ali que a gente está vivendo numa era que muitas coisas estão voltando. A corrida em si está tomando de conta, né? As pessoas estão mais esporte. E aí as pessoas se motivam e dizem, eu vou começar a fazer também. Só que poucos resistem ao processo de começar, evoluir e no meio do caminho se perde. E aí, como você fala, não existe o propósito, não existem as metas e se perdem e pronto. E assim, tudo que nos tira da zona de conforto dói. Então as pessoas falam, correr dói. Dói. Todos os dias eu sinto dor. Exato. Todos os dias eu tô cansada. Por quê? Porque no meu caso, sim, que eu já busco ali uma evolução, uma performance. Mas assim, correr é desconfortável. Correr dói. Então, uma hora você vai estar correndo ali, principalmente quem começa. Imagine seu corpo tá a vida inteira num estado inerte, só de caminhar, deitar. Sim. Até que seu corpo ele acostumar que a partir de agora ele vai precisar ali daqueles movimentos,
vai ser desconfortável. Então, quando você também procura entender que isso faz parte do processo, que você tem que passar por isso mesmo, você também continua. Sim. Que as pessoas sentem uma dorzinha já parar, machuquei. Não, não é machucado. É o seu corpo ali adaptando também. E essa evolução, ela acontece tanto no corpo físico como na mente, né? E o que você pontua sempre na tua fala é sobre o nível de consciência. Eu não consigo transformar nada se eu não compreendo o porquê e para que eu faço. Perfeito. E quando você estava lá com apenas 2 meses, que tinha acabado de ganhar a minha filha, eu decidi porque eu sabia um porquê. A dor que queria me paralisar e a vontade de sair dela era muito maior. Mas isso tinha um nível de consciência, foi o que te manteve firme nisso. Exato. Você acredita que o esporte te transformou quanto mulher? Eu acho que ele... Eu acho assim, a palavra transformação, sim, é muito forte, mas vai muito além disso, sabe? Eu digo que o esporte, ele me resgatou, né? Quem eu era, aquela menina que eu era, que sempre fui, aguerrida e que tinha sonhos e que buscava e que nunca foi acomodada. E durante um certo tempo, quando eu cheguei aqui também, eu falo sempre nas minhas falas, quando eu conto um pouco a minha história, assim, o quanto que eu me perdi também. Então, eu acho que o esporte, além de me resgatar, eu digo que essas 2 palavras, principalmente, ele me resgatou e ele me fortaleceu. Uhum. E hoje, assim, é de um ponto de que quando eu comecei a me fortalecer, que eu comecei ali no esporte, tendo aquele recurso, porque querendo ou não, o esporte, assim, é um recurso. Uhum. E ele é um recurso para tudo. Se você é um empresário, você tem seus problemas ali no dia a dia, se você tiver ali o seu recurso para você pelo menos ir correr, em algum momento ali do teu dia, tua mente pelo menos vai sair daquele ambiente ali que te consome. Exato. Então, que bom que a gente tem isso para recorrer. E quando eu estava realmente ali já me ressignificando, me fortalecendo, eu lembro que eu tive muitos motivos. Que pior do que o motivo que me levou para a depressão era o motivo que queria me fazer parar. Porque eu ser uma mulher, estar exposta ali nas redes sociais com tantos homens. Então, o preconceito que eu sofri com o machismo, e aí eu falo sempre aqui na região, que o pior machismo que eu sofri aqui em Petrolina e Juazeiro foi o velado de mulheres. Não foi nem tanto de homens, que a maioria dos homens fazia era me apoiar, me amparar, e me acolheram, e me respeitaram, e não me colocaram em desigualdade. Então, quando a gente fala isso, de ter esse esporte, e que você fez essa pergunta de transformar, eu falo assim, de fortalecer muito. Por quê? Porque eu tinha tanta certeza do que eu estava fazendo. E eu tinha tanta certeza que aquilo estava me fazendo tão bem. Uhum. E eu pensava sempre assim comigo, o que eu estou fazendo? Eu não estou prejudicando ninguém, não estou passando por cima de ninguém e só está me fazendo bem. Então, nada vai me parar. E eu fiquei sem apoio de família, eu fiquei sem apoio de muitos outros amigos, pessoas. E eu acho que ele ia me fortalecendo cada vez mais. Que assim, né, hoje, graças a Deus, ainda bem que eu não desisti. Pronto. E você fala desse preconceito que você sofreu. E uma das perguntas que eu ia abordar contigo era a relação... Hoje a gente vê que você criou uma comunidade que tá ali com você, os meninos, a coisa mais linda, chamando você de mãe, e ali um levando o outro, e um motivando o outro. Aquela comunidade ali que eu, particularmente, sempre achei incrível, sabe? Você ter aqueles homens ali, mãe pra cá, mãe pra lá, e vamos, e todo mundo naquela emoção, naquele envolvimento todo. Mas o que me chama a atenção, e não só minha, como de muitas... Além do preconceito, você já abordou essa questão, mas vencer esse preconceito, creio que hoje ainda exista. Quem vê, quem não conhece, quem ainda não conhece sua história, bem menos. Isso foi uma coisa que você conquistou, não é isso? Sim. Mas hoje você vê, como você falou assim, o que importa é que está me fazendo bem. E você vê que hoje pessoas próximas a você, tipo, seu marido tá ali no meio... vibrando com eles, com você e elevando, e que não só eu, como muita gente acha incrível. Então, assim, você vê conquistar tudo isso que você conquistou, ter toda essa comunidade ali, você olha para trás e você só reafirmou, né? Vale muito a pena tudo que você conquistou e ter passado por cima de tudo. E uma palavra bem gritante mesmo, assim, sabe? Que é um depoimento do próprio João. Né? A gente passou por altos e baixos, casamento de ir pro fundo do poço de se reconstruir.
E hoje, assim, a maturidade dele chegar assim e falar, eu precisei viver tudo isso, a gente precisou viver tudo isso, porque ele disse que não me enxergava antes com admiração, que ele me vê hoje. Então, assim, é massa, porque eu não me amava assim, eu não me sentia, eu me sentia muito sempre inferior aos outros. E você não se admirava? E eu não me admirava, eu não tinha essa segurança de chegar, sabe? Dizer, eu não quero ter a vida de ninguém, eu quero ter a minha, eu quero ser eu amo ser eu. Não tinha também. Isso, o esporte também resgatou muito isso, né? Como eu falei. E ao ponto dele chegar e dizer, pô, eu te admiro, eu acho você foda, eu acho você o máximo. E ele, hoje, ele fala que o que realiza ele é quando me vê aí pelo mundo, correndo, nadando, pedalando, se conquistando, e que ele inspira também para ele, eu inspiro ele para ele fazer a mesma coisa. E é incrível então, ver os dois foi juntos, tudo isso, né? foi eu não ter desistido, né? Sim. Porque no início ele queria que desistir, porque para um homem é muito difícil. Com certeza. Você aceitar uma mulher. Por isso que eu falo, ó, as pessoas ficam assim, na última, eu falei, não quero ser eu não, viu? Não é fácil não. Um tempinho atrás eu vi uma postagem sua de alguém que fez um comentário como que ele suportava tudo isso, né? Essa sua exposição na rede social. E eu gostei muito da sua resposta. Só que antes, falando a questão do recurso, a atividade física no geral, todo e qualquer esporte, como ele é um recurso de fato, não só físico, mental e social. A quantidade de pessoas que a gente resgata também através desse eu não parei e graças a Deus por não ter parado. E coisa forte, sabe o que é? Quando a gente começou, era eu, Patrick, ali, Jarley, só para você ter noção, né? Dos que começamos. Olha a transformação totalmente na vida desses meninos. Jarley trabalhava como, eu até me emociono, Jarley trabalhava como um balconista de uma farmácia. Ele hoje está terminando educação física, ele trabalha como professor na escolinha de triatlo, que eu consegui trazer aqui para a região, né? Ganha uma boa remuneração como professor auxiliar, faculdade. Tom construiu o empreendimento dele, a piscina dele, trabalhava só ali em Cabos e Soldados. A Bel está com assessoria super estruturada hoje de triatlo, porque o esporte cresceu muito. A Amandinho, que não tinha um tênis para correr, que pedia emprestado, hoje terminando faculdade, trabalha no cartório, é um dos melhores triatletas da região que nos representa no Brasil e no mundo. Sabe, assim, se você for olhar, a vida de todo mundo só prosperou. E assim, prosperou muito. A minha. Eu não sei, assim, o que dizer. Ontem eu estava até falando ali numa conversa com a Stephanie, eu falando assim, às vezes eu tenho um medo de até falar assim para as pessoas, tão bom, como tão bom é a minha vida. Porque eu já sofri tanto, é como se você não fosse merecedora, sabe? Acho que você já passou, eu já passei tanta coisa que eu fico dizendo assim, meu Deus, eu tenho isso tudo mesmo. Eu tenho isso, eu conquistei isso, eu posso fazer isso. E depois, assim, eu fico falando assim, eu mereço. Eu lutei tanto para ter a vida que eu tenho hoje, para poder me dar o luxo de chegar hoje e dizer assim, sabe? De tirar um dia e dizer assim, eu quero descansar, hoje eu não quero descansar, né? Hoje eu quero, mês que vem, não sei o que, eu quero viajar. E às vezes, assim, até isso você se cobra, como se você não pudesse ter essa vida boa. Exato. Sabe? E isso também acontece comigo. E isso é os meus últimos conflitos dos últimos tempos. Eu aceitar que o que eu vivo hoje, o que eu tenho hoje é merecimento. Mas a gente se acostuma tanto ali de lutar, de dor, de dificuldade, de enfrentar problema, que quando as coisas dão a paz... Porque esse ano, sim, foi um dos melhores anos da minha vida. Foi um ano de paz, foi um ano que eu tive coragem de dizer não ali, até pro Triatlo Mãe Malvada, que é uma coisa tão importante. Eu estava com a prova paga, com todos os patrocínios. Na hora que me chamaram para assinar os contratos, eu falei assim, não. Eu quero um ano para mim. Eu quero um ano para eu ter tempo de não fazer nada. Isso é muita coragem. E até porque o Mãe Malvada é uma comemoração do seu aniversário. Meu aniversário. E eu queria esse aniversário, como foi esse ano. Só eu e os meus ali que começaram comigo na beira do rio. Sim. Eu não queria holofote, eu não queria nada, eu queria só isso. Perfeito. E assim, você ter coragem, assim, né? Eu tive coragem de dizer não para o que estava implicando ali os meus sims. Que é uma abdicação muito grande você fazer o triatlo Mãe Malvada. Vocês não têm noção, eu adoeço sempre. A gente vê a É grandiosidade. uma renúncia muito grande em prol dos outros. No final tá bem exausto. Eu tô exausta, mas eu sempre compreendi que eu preciso devolver pro esporte tudo de bom que ele já me deu.
E eu sei que o Mãe Malvada mudou a vida, assim, de muita gente. Muita, muita. Mas, assim, mudou mesmo, sabe? Porque você não cresceu sozinha. Então, eu aguentava. Mas esse ano eu falei, peraí, vamos só a gente pegar fôlego. Tanto que ano que vem já tem data, tá? Vamos divulgar aqui oficialmente, em primeiro lugar, saber, né? Oh, que glória! No esporte, por muitos anos, as pessoas costumavam a confundir vulnerabilidade com falta de disciplina. Sim. Que você não pode dizer não. Então, imagina como trabalhar a mentalidade de entender que eu posso, sim, não ser a campeã em primeiro lugar. E aí começa a gerar uma expectativa não só para você, mas por várias pessoas que estão esperando isso de você. Sim. Não é? Como que você lida com essa responsabilidade de representar uma cidade, de representar um país e entender, eu posso sim chegar lá e ainda assim eu vou ser campeã se eu não atingir o pódio de primeiro lugar. Sim, uma coisa que eu trabalho muito, tento trabalhar muito nesses meninos que estão ali nas escolinhas. Às vezes eu vejo também ali meu próprio filho na escola treinando. As pessoas, as expectativas dos outros, elas podem nos atingir ou não. Uhum. Eu comparo sempre como um presente. Se você vai me dar um presente, eu quiser receber, eu recebo. Se eu não quiser, eu não recebo. E eu aprendi muito isso a partir daquele episódio que teve com a Bas, que é aquela ginasta. Não sei se vocês lembram, que elas entraram na Olimpíada. Ela entrou para a Olimpíada e ela simplesmente disse, não vou competir. Não estou bem emocionalmente. E depois daquilo ali, eu fiz uma reflexão muito grande, porque eu lembro que quando eu nadava, lá no passado, tinha uma cobrança muito grande. Sim. Vamos ter que ganhar. Você tem que botar na cabeça a mente de campeão. Eu posso, eu vou conseguir, eu vou não sei o quê. E eu noto que isso dali adoece todo mundo de um jeito que você chega um momento que você abusa, que eu ali, antes de ir pra faculdade, tomei um abuso de natação por conta dessa cobrança toda. E a gente pode sim ter essa mente de querer ganhar, que é legítimo você querer ganhar, claro. Você querer o seu melhor, mas você tem que compreender duas coisas. Uma, é uma pergunta que eu faço para todo mundo refletir. Existe campeão ad eterno? Não existe. Quando você sobe lá no topo de uma montanha, geralmente o que é que aquelas pessoas quando chegam no Everest fazem? Elas contemplam a vista e elas descem. Uhum. Porque o topo ali é sempre um local muito ermo. Não é um lugar que ninguém fica para sempre. Perfeito. Então, eu compreendi isso. Eu compreendi que eu nem na minha cabeça imaginei que um dia eu ia ser campeã do mundo. Uhum. Que eu ia ser recordista, e sou até hoje, da prova mais difícil do Brasil, que é o Ironman Brasil. Que eu sou a recordista, o tempo recorde amador é o meu, né? Sou a campeã do mundo também. No ano seguinte eu fui terceira do mundo. Eu estou sempre constante ali entre os melhores. Mas eu nunca passei e nem passo isso para as pessoas de que eu estou nesse caminho para ser sempre campeã. Uhum. Em primeiro lugar, eu estou nesse caminho ali do esporte. Primeiro, como eu disse, sempre para me fortalecer. E segundo, que é legítimo, como eu falei, você querer ganhar, você querer melhores. Mas isso não é o que vai nos definir. Então, quando você tem consciência disso, sabe? As expectativas alheias não conseguem te atingir. E você também tem que ter sabedoria de que algumas pessoas você pode ensinar, mas tem outras que não vão compreender. Uhum. Como que eu vou dar pérolas para porcos? Exatamente. Eu não discuto mais. E tem gente que eu tento, mas quando eu vejo que não quero, não vou perder meu tempo, eu vou dar pérola para poucos. Não Sim. adianta. E hoje você vê sua maior riqueza, sua maior conquista, que é os seus ali, uma mini Augusta correndo na aula de Petrolina, uma mini Augusta triatleta, ver Clarinha correndo, Clarinha ali competindo e vibrando os dois, na verdade, né? Para você deve ser... Ela fez uma pergunta forte esses dias. Mãe, qual o seu sonho? Eu fiquei assim, sabe, pensando, eu digo, Deus do céu, eu já realizei tudo assim, seu sonho. Eu falei, não, meu sonho é te ver realizada também. Aí ela falou, você esqueceu do nosso sonho. Eu falei, largar um Ironman juntas. Ai, que lindo! E eu tinha dito isso várias vezes, tinha esquecido. Que bom que ela lembrou. Eu falei, me alimenta esse sonho, vamos juntas, a gente vai largar um Ironman juntas, porque só pode com 18 anos, né? Ela, mãe, eu vou largar um Ironman do seu lado. Eu digo, vamos, com fé em Deus. Minha não Augusta aí, tá vendo? Gostam.
O Papo Só de lição 40 hoje. Hoje tá incrível. O Papo de 40 é direcionado para um público feminino. Porque Sim. a gente sabe que, fisiologicamente, a mulher ela é diferente do homem. Então, no esporte não é diferente. Então, imagina, nós somos cíclicas. Tem dias, períodos do mês, que a gente tá com uma energia lá em cima. Tem outros. E tem outros que a gente não quer nem levantar da cama. A gente se olha no espelho e é autocrítica o tempo todo, em todos os sentidos. A energia, isso trata-se de uma questão química mesmo. É hormonal. Como que você consegue equilibrar esses altos e E baixos? você sabe que para mim é mais difícil ainda, e vou lhe justificar, né? A gente ali, que vai entrando ali nesse período, né, que é pré-menopausa, que eles chamam, que é o climatério. Exato. Né? Acho que uma mulher que não compete quanto a Ana pode se valer até de alguns recursos e que são legítimos ali para melhorar, controlar seus hormônios e tal. Eu não posso. Porque eu sou atleta que vou sempre pro quê? Pro antidoping. Então, eu não posso me valer de nenhum tipo de substância. Por exemplo, o doping, ele pode ir na minha casa hoje. Sim. Posso Então, acordar e ele tá na hormonal porta. Descartada. Não posso reposição hormonal, não posso Novalgina. Eu tenho que ter... Os meus manipulados têm que ser, por exemplo, em cabines separadas no laboratório que eu faço, para não ter contaminação cruzada. Enfim, eu tenho que ter esse cuidado, né? Até porque é uma questão de ética mesmo com com as pessoas que eu estou competindo. Claro. Também não me valer. Mas isso também, eu falei, no dia que eu tiver realmente uma situação bem discrepante, eu vou buscar ajuda. E, tipo, dou uma pausa, paro de competir, né? Ou então peço um termo de autorização de uso que se pode pedir na Agência Brasileira de Controle Antidopagem. Mas eu nunca fiz, nem nunca pedi autorização, nem nunca me vali. Mas o que é que eu te digo? Nos dias que eu tô... Uma coisa que melhorou muito, e aí fica essa dica, foi quando eu coloquei o DIU de Kailena, é assim que fala o nome do DIU, meu Deus? Mirena. Tem um Não, é outro? o mais avançado esse. Ai. Tinha o de Mirena, tem um de cobre que eu usava, que estimulava muito o sangramento. E eu tô falando assim, para atletas, é bem melhor. Esse de Kailena, eu nem sei mais quando é que eu menstruo. E antes eu menstruava muito. E ele diminuiu muito, atenuou muito esses sintomas que a gente tinha. Porque eu sempre fui uma pessoa de ter cólicas muito forte, que eu, tipo, tinha que tomar um remédio, um advil pra dor, pra poder ir pedalar, sabe? Mas, independente da situação que eu me encontro ou não, é aquilo que eu te falei. Quando a gente tem esse objetivo, né? Eu acordava, falava assim, meu Deus do céu, hoje eu não tô bem. Mas, às vezes, eu lembro de que todas as vezes quando eu acordo, o meu corpo sempre vai querer dizer pra mim que eu não tô bem, que eu quero ficar deitada. É verdade. Aí o que é que eu faço? Eu começo a ficar com raiva por eu estar sentindo isso. Eu falei, pois também eu não fico. Já que eu tô sentindo isso, eu também não fico. E aí eu coloco isso na minha cabeça e falo assim, eu vou. Eu não posso fazer o treino como era para fazer. Mas simplesmente eu vou e vou fazer do jeito que eu conseguir. Então, uma das coisas que eu não negocio comigo é esse negócio de eu não ir porque eu não tô... que eu tô com preguiça. Todo dia a gente vai ter uma desculpa. Porque praticamente quase todo dia eu tô Todo dia com a gente tem uma preguiça. desculpa. Eu sinto, sério. E aí onde a gente fala do autoconhecimento, né? A gente já se conhece. Isso é autoconhecimento. Autoconhecimento. E aí existe, você relatou tudo ali, eu não me permito aceitar que eu não tô legal. Eu tô bem, eu vou treinar, eu mesmo não estando bem, mesmo estando com cólica. Mas a gente sabe a diferença entre você estar doente, seu corpo tá doente, ou tá fadigado, ou tá dando desculpa. Ou você não quer ir porque você quer ficar só deitado ali dormindo. A gente sabe a diferença. Sabe? No caso de você estar sentindo algo, por exemplo, de que você sabe que você tá meio dor de cabeça... não é normal isso. E a gente tem que aprender a respeitar justamente essa diferença, não é isso? E tem que saber essa diferença. Uma coisa que eu tô falando aqui é da questão da preguiça mesmo. Porque no dia que você realmente ali estiver indisposta do ponto de que tô sentindo uma dor de cabeça, tô sentindo uma moleza no corpo extrema, assim, que é indícios de você estar algum doente, você tem que respeitar. A gente não tá falando isso. Exatamente. Eu tô falando do sentido de que todos os dias eu tô com preguiça. É um negócio sério. Então, todos os dias eu tenho que brigar. E é preguiça, e é cansaço, e é imprevistos. E se a gente for deixar tudo isso dominar, a gente não faz nada.
não é verdade? Isso que Ana traz sobre esse autoconhecimento leva você a tomar essas decisões, inclusive nesses momentos cíclicos da mulher, de entender e conhecer que eu estou passando por esse período, mas é totalmente suportável eu fazer o que preciso fazer. Agora, em momentos também da minha vida, da sua, a gente precisa escolher pausar, não é? Exemplo, teve meus maiores treinos são sábado e domingo. Então, chegou um domingo que eu falei assim, eu não quero treinar, sabe por quê? Porque eu quero acordar, tomar um café da manhã com meus meninos e tá tudo bem. E eu fiz isso, e faço quando eu quero isso. Então, é aquela situação, sabe, gente? Quando você tem um foco, um objetivo, eu tenho uma prova. Essa prova tem um prazo certo e determinado. Nesse período, sim, eu tento ser menos flexível com essas exceções, tá? Mas não significa que eu sou assim o ano inteiro. Entendeu? Então, assim, eu acho que a questão também é do equilíbrio. Porque a gente tem que desacelerar, tem. A gente tem que se permitir, tem. Mas o que eu estou falando e o que a gente está tentando estimular aqui para as pessoas é que você... Não é para você fazer a todo custo, não. Exato. É que você não negocie com uma palavrinha que é o que mais sabota todas as pessoas que desistem, que começam e param, que é preguiça. Que é uma situação completamente diferente. Né? Daquela pessoa que quer se mostrar ser forte o tempo todo, quer dar conta de tudo, que consegue tudo, que a gente sabe que não existe. Que não existe. E é justamente isso. Muitas mulheres se inspiram em você, inclusive eu sou uma delas. Nós, né? Nós. E não somente pela força, pela disciplina. Tenho certeza que você já recebeu relatos de mulheres que saíram de quadros de depressão, de ansiedade. É forte. Entendeu? Inclusive de relacionamentos, Sim. porque impacta muito essa parte social. E é justamente por você mostrar essa sua vulnerabilidade. Olha, eu estou num período de preparo, então eu me comprometi. É um compromisso comigo e para com o que eu me inscrevi. Sim. Entendeu? Mas a vida, ela não precisa ser linear. A gente vive de altos e baixos. E essa vulnerabilidade, ela conecta muito, porque acaba trazendo possibilidades. Da mesma forma que eu olho para Ana Augusta, advogada, e a gente sabe que a agenda de uma advogada não é fácil. Mãe de 2 crianças, esposa que precisa da atenção, tem sua vida social. E a gente olha assim, é possível sim. Só que dentro do meu contexto de vida. É o que eu acabei de falar até isso, acho que antes de ontem. Não dá para você querer fazer... Eu acho assim, gente, se inspira para você colocar ações novas na sua vida. Mas é diferente. Se eu fosse querer fazer as coisas que eu faço hoje, esperando que eu tivesse o mesmo suporte que a princesa da Inglaterra tem, eu não iria conseguir fazer nada. O que eu quero dizer também, uma coisa importante, quando as pessoas falam, Ana, ela é advogada, não sei o quê. Mas hoje eu sou uma privilegiada. Por quê? Porque eu tive a atitude de colocar na minha cabeça aquela velha frase do início do nosso podcast, que dividir é multiplicar. Eu comecei a chamar outras pessoas para me ajudar. Então, não adianta eu achar de que... E na minha cabeça, antes era assim. De que eu dividisse um processo com um colega, eu estaria perdendo, porque eu estaria dividindo honorários. Muito pelo contrário. Eu comecei a ter mãos, equipe trabalhando comigo. Os processos começaram a andar mais rápido. Daqui a pouco foi chegando mais e mais e mais e mais. Mas por conta que eu também tive essa coragem e essa atitude. De naquele momento as pessoas não colocarem na minha cabeça que eu estava dividindo. Não, estava multiplicando. Então, hoje eu também montei uma estrutura que permite a Ana fazer esse... que permite a Ana viver performando no esporte. Mas eu repito, não precisa fazer a performance que a Ana faz. Mas você precisa fazer apenas aquilo que vai te fazer bem. Porque você não precisa fazer, eu quero mudar hoje, mas eu só quero mudar se eu conseguir fazer o que a Ana faz. Não é assim, eu estou há 8 anos e eu fui evoluindo gradativamente. É isso aí. E hoje, assim, a gente abordou a questão, como Nádia falou, que você com certeza ouve muitos relatos, muitas histórias e aí de motivação, de mudança de vida hoje, no nosso podcast. O que você falaria para as nossas telespectadoras que está aí cansada, sobrecarregada, mãe, querendo mudar a vida, a rotina, dar um up na vida, na relação e precisa fazer alguma coisa para resgatar a mulher que ela precisa ser? O que você diria para essa mulher, você se vendo como você começou lá atrás? A primeira coisa, eu acho que para você mudar, você só precisa pegar uma autorização consigo mesma.
Ponto. Segundo, eu não gosto de, assim, buscar dar conselhos, né? Mas, se eu puder, o que eu falar aqui, se fizer sentido para alguém, que bom, aproveite. Se não, você descarta. Primeira coisa é pegar essa autorização consigo mesmo. A segunda que eu acho, você tá cansada, você tá estressada, você tá passando por coisas que estão te consumindo. Corta. Se afasta daquilo que não tá te acrescentando. Porque vai doer, vai. Mas não vai doer mais do que já está doendo, que você tá nesse ciclo vicioso. Pior do que tá, eu acho que não fica. Pensava muito sobre isso. Eu lembro dessa frase muito. Pior do que tá, não vai ficar. Terceiro, a gente sabe que a gente, no nosso dia, tem 24 horas. Eu não tô falando da corrida, da bike, da natação. Busca. Não importa quantos você tenha que tentar, mas sempre vai se encontrar em alguma coisa que seja realmente ali fora daquele teu ciclo. Porque eu acho assim, a gente precisa fazer algo que tá ali fora da nossa rotina. Então, assim, você tá consumida no trabalho e em casa, tem essa válvula de escape, esse recurso. Às vezes é numa capoeira, às vezes é numa dança, às vezes é num spinning na academia. Sabe? Esse terceiro numa ponto. Caminhada, às vezes diz que, mas eu não posso pagar, não posso ir. Eu não sei se as pessoas já tiveram Corrida essa livre. permissão de um dia poder acordar mais cedo e atravessar a ponte e ver o sol nascendo. É de uma das melhores sensações. Não dá para explicar quão forte aquela energia te enche. Assim, você começa a ver assim, meu Deus, como a vida existe, como vale a pena viver, como vale a pena viver. E é de graça. É verdade. É de graça, você não paga para poder fazer isso, né? Então, são esses recursos. E claro, sabe, de verdade, às vezes a gente diz assim, mas eu tenho um filho, como é que eu faço com o filho? Quando a gente quer, que a gente coloca como prioridade, a gente, com o passar do tempo, a gente vai dando nossos pulos, nossas soluções. Vai. Apenas Verdade. comece. Apenas depois se a gente, permite meu começar. Deus, como foi que eu achei um dia que eu não conseguiria? Como era que eu dizia que não tinha tempo? E uma última coisa, assim, principal, sabe? A tal da ativação reticular. Se a partir de hoje eu quero melhorar um pouco a minha alimentação e quero fazer uma atividade física, como é que eu vou ficar vendo no Instagram só de bolo, de hambúrguer, de pessoas que estão fazendo totalmente o oposto do que eu quero? Sim. Silencia aquilo ali também e começa a seguir, válido. a ficar vendo coisas que te estimule chegar ao no que seu você, objetivo. que você quer fazer e não está conseguindo fazer. Exato. Isso vale muito a pena. E a última, que é, se possível, vá para... Já que você quer começar mesmo ali esse novo hábito, busque ir para um local que tenha um coletivo. Por quê? Porque você vai estar com outras pessoas e essas outras pessoas elas vão estar te puxando. Se você conseguir um parceiro de treino, aquele que te ligue de manhã, como eu, graças a Deus, tenho os meninos que às vezes acordo, não quero realmente ir, eu às vezes tive algum problema pessoal, acordo chorosa. Eles estão lá na porta da minha casa. Bora, levanta, faz também muita diferença. Faz muita diferença. Muita diferença. Foi lindo, lindo, lindo. Uma lição, cada fala sua foi uma lição. Mais uma vez, a gente agradece imensamente por você ter topado esse convite da gente. Passou tão bom, tão rápido, né? Quando eu disse a você, a gente vai falar, eu disse, vai ser leve, motivacional, deixa nada engessado, vamos falar de nós, da sua vida e da sua história. E que história! É verdade. A gente não consegue captar em tão pouco tempo, a gente às vezes acha, é muito tempo, mas passa tão rápido que eu tenho certeza que ficarão recortes assim de histórias para motivar mulheres aí. E elas têm essa consciência, né? Não importa de onde a gente vem, importa onde a gente quer chegar, sabe? E se já fraquejou tantas vezes, a frase que eu carrego sempre na minha vida, nada é mais forte do que alguém que se reconstrói. Nada é mais forte. E a vida recomeça o quê? Todos os dias. Dias. Todos os dias a gente pode recomeçar. Perfeito. Todas as histórias que passam aqui no Papo de 40, a gente percebe, fica muito claro que equilíbrio não está em querer dar conta de tudo. A gente falou muito sobre autoconhecimento, e autoconhecimento traz consciência. Consciência traz clareza, te faz consciente do porquê e para que você faz tal coisa.
Foi dito também para que você observe se o que você tem feito, o que você tem acompanhado, as pessoas que estão à sua volta, elas contribuem para o caminho e para o lugar que você quer chegar. Se não, não é nem descarte, mas silencie e se afaste, porque pode estar atrapalhando de você atingir o seu objetivo. Ana, muito obrigada por aceitar o convite. Para a gente foi uma honra muito grande, a gente te admira. Tenho certeza que Petrolina, para falar das nossas mulheres aqui, te acompanham, e foi um pedido da nossa audiência trazer a Ana Augusta, porque é uma referência. Agradecer a Revale, é nosso patrocinador oficial, acredita na força da mulher e no quanto a mulher pode transformar e contribuir e resgatar outras mulheres. Obrigada a você pela audiência, fique conosco. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.